partir de agora, nos 1000 da Record. Tradição, credibilidade. No ar, o maior repórter policial do Brasil, Gil Gomes. E agora? E agora? Que decisão difícil. Decidir era muito difícil. Difícil mesmo. A incrível, a quase inacreditável história de Alfredo. E agora? E agora, Alfredo, aos 25 anos, vivia uma dúvida. Ele estava com um casamento marcado com Magali. Ele adorava Magali. Magali, moça bonita, prendada, educada, cordata, prestativa, gostava dele. Ele estava com um casamento marcado com Magali, mas também estava com um casamento marcado com Norma. Como assim? Ele era noivo de Magali e ao mesmo tempo ele era noivo de Norma. Eram moças de atitudes bem diferentes. Uma loira, outra morena. Uma cordata, obediente. A outra respondona, mandona. Ele gostava de quem? Gostava da Magali. Adorava a Magali, mas gostava também da Norma. Adorava a Norma. Ele tinha que decidir com quem ele ficaria. Com quem? Há muito tempo durava aquela situação. Há muito tempo aquela situação durava. Ele namorou com Magali ao mesmo tempo que namorava com Norma. Fazia das tripas coração para poder dar conta do recado. Ele ficou noivo com a mesma aliança com as duas. Ele estava noivo com Magali, estava noivo com Norma, levou-o até onde pôde. Ficou um noivo 1 ano e meio com as duas. Agora, ele marcou o casamento com Magali, mas marcou o casamento com Norma também. Com quem ele iria terminar? Com quem ele iria terminar? Com Magali, que era super educada, recatada, pura. Ele adorava a pureza de Magali. Ele adorava a pureza de Magali, mas ele adorava também a sem vergonhice de Norma. Norma era quente. Norma não tinha nada de pura. Norma era quentíssima, respondona, mas ele adorava aquilo. Ele adorava as duas, mas ele tinha que decidir. Como é que ele fazia? Ele era representante de vendas de sapatos de uma firma enorme de Franca. Ele vendia sapatos São Paulo, Campinas, Jundiaí, na grande São Paulo, em toda a grande São Paulo e cidades grandes perto. Jundiaí, Mogi, Campinas, Limeira, Americana. Ele viajava muito e por viajar muito é que ele podia falar para uma que estava trabalhando quando estava namorando a outra. Final de semana ele não trabalhava, mas ele dizia que trabalhava. Ficava um fim de semana com uma, um fim de semana com outra. Na época sem celular, não tinha o aparelho celular, não era facilmente localizável uma pessoa. Ele conseguiu namorar 1 ano e meio noivo, mas 1 ano e meio de namoro com as duas, 3 anos, mas agora ele tinha que decidir.
Agora ele tinha que decidir. Ele ia ficar com Magali. Não, ele ia ficar com Norma. Ia ficar com Norma, não. Ele gostava da Magali. Ele gostava da Magali, mas gostava também da Norma. E se ele pensou, e se ele casasse? Se ele casasse com uma e continuasse noivo da outra, não dava. Não dava. Aonde ele viveria? Aonde ele iria viver? A família dele era do norte. A família, ele sozinho em São Paulo. Morava numa pensão. Como ele faria? Casando com uma, não dava. E se ele casasse com as duas? E se ele casasse com as duas? Ele poderia montar uma casa na Penha. E uma outra casa numa região bem diferente, na Vila Mariana, na Lapa, no Butantã, em Pinheiros, bem diferente, Penha e outra região. Mas como ele faria? O tempo diria. Chegou a hora de decidir. Ele decidiu. Não ia largar Magali, não. Magali pura, ele não ia largar. Ele não ia largar Norma também. O beijo de Magali era amoroso, puro, celestial. O beijo de Norma era escandaloso, demoníaco, infernal. Ele gostava dos dois. Ele não podia largar nenhum nem outro. Quando ele pensava em ficar com Norma, ele morria do coração de ter que deixar Magali e vice-versa. Ele casou primeiro com Magali, a pura. Ele casou com Magali e inventou uma doença de um parente no norte. Inventou que o pai estava morrendo no norte. Inventou para Norma que o pai estava em estado de saúde lastimável. Ele teve que viajar, ficou 15 dias com o pai. Que com o pai? Ficou 15 dias em lua de mel. Voltou, mas voltou morrendo de saudades da Norma. A Magali era terna. Na hora do amor era calma, era angelical. Ele estava sentindo saudades da Norma, quente, super quente, super infernal. Era o céu e o inferno. Ele queria o céu e o inferno. Voltou, falou que o pai tinha melhorado, mas ele estava com o serviço atrasado, viajava. Para a mulher, ele dizia, tinha que ir para Franca. Tinha fim de semana que ele ficava aqui em São Paulo com Norma. Só que a Norma deu um ultimátum para ele. Ou ele se decidia a casar. Ela não sabia que ele tinha casado com outra. Ele era noivo dela. Ele casou. Para encurtar a história, ele casou também com Norma. Morava na Lapa com Norma. Na Vila Leopoldina com Norma. E morava na Penha, Cangaíba, com Magali. E se dividia. Não era fácil. Não era fácil. A duplicidade de vida pode parecer bonita para muita gente, mas é
escandalosamente cansativa. Tem que inventar mentira toda hora, todo dia. Ele não aguentava tanta despesa. Ter uma casa é uma coisa, ter 2 lares é outra. A dedicação, ele gostava. Ele pensava, uma hora eu largo uma. Mas quando ele pensava qual, não chegava a uma conclusão, meu Deus. Grávidas. Praticamente ao mesmo tempo as duas ficaram grávidas. Ele já tinha feito 2 planos de saúde. 2 planos de saúde. Magali grávida, Norma grávida, Magali com enjoos, Norma com enjoos. Vem pra casa, não posso agora, daqui a pouco eu tô aí. Daqui a pouco eu tô aí, daqui a pouco eu tô aí. Ele dizia para a Magali, para a Norma também. Este fim de semana eu tenho que viajar. Ficava com Magali. Este fim de semana eu tenho que viajar. Ficava com Norma. Por mais incrível que possa parecer, quase as crianças, os bebês, nasceram na mesma semana. Por uma semana de diferença. Magali, a mais purinha, deu à luz a um menino que recebeu o nome de Christian. Norma, uma semana depois, deu à luz a uma menina, nome quase igual. Christian para o menino, Cristina para a Norma. Ele corre de aqui, corre de lá, compra no atacado. Comprava no atacado fralda, dividia. Ele precisava de carro para trabalhar, mas o carro sempre guarda segredo da pessoa. Por isso, ele comprou 2 carros. Tinha um carro preto e um carro branco. Só que uma sabia do carro preto e a outra sabia do carro branco e não sabia do outro. Era um Deus nos acuda, era gostoso no começo, mas cansativo. Extremamente cansativo. E agora? 2 anos, 3 anos, aniversário de filho. Agora o pior era no Natal. O pior era fim de ano e Natal. Fim de ano e Natal. Ele tinha que se desdobrar. Ele combinava com uma: eu vou passar o Natal com você, mas a minha família no norte está precisando de mim. Eu vou passar o Natal, depois eu passo o Ano Novo com você, eu vou passar o Ano Novo com você e Natal aqui, e dividia. Até quando Alfredo levaria aquela situação? Até quando Alfredo iria conseguir a sua bigamia? Ele gostava de Norma. Ele continuava gostando de Norma. Ele continuava gostando de Magali, mas não estava mais aguentando. Era muita correria. Era muita correria. Os filhos começaram a crescer. Magali ficou grávida de novo. Teve outro menino, Cristiano. Ele tinha Christian e Cristiano com Magali, Cristina com Norma. Ele corria de cima para baixo, trabalhava como doido, ligava: hoje não vou dormir em casa, estou viajando. E dormia com a outra que não era outra porque era esposa também. Até quando demoraria essa situação?
Até quando ele aguentaria? Até quando? Até quando? Até quando? Espera só um minuto que eu continuo a contar essa história incrível do Alfredo. Gil Gomes. Para quem tem fraco por histórias fortes. Como ele iria sair daquela situação? 10 anos de vida dupla, de uma duplicidade cansativa. Se no começo até foi bom, se no começo era correria, correria, correria de lá para cá, mas era bom, agora estava cansativo demais. Ele não sabia mais o que fazer. Estava entrando num estresse impressionante. Não tinha folga. Não tinha folga. Casado, as despesas aumentando, a venda de sapatos diminuindo, seu estado físico ficando bem desgastado. Ele tinha que correr de lá para cá, inventar desculpa dia e noite. Estava difícil, estava muito difícil, difícil mesmo. E as mulheres mudaram. As mulheres mudaram. Magali era obediência em pessoa. Era meiguice em pessoa. Antes era pureza em pessoa. Antes era doçura em pessoa. Antes era um mel cativante. Antes, agora Magali era respondona. Não estava feliz com nada. O filho precisa, os filhos precisam, eles precisam, você precisa, você não fica em casa, você só sai, você só viaja, você só trabalha, a gente nunca tem férias. Férias como? Férias como? Ela queria ir para o litoral. Magali mudou. Magali, que era meiga, agora era turrona, respondona. E Norma, ela era um vulcão antes. Ela era quente antes, agora fria. Agora a rotina da vida, 10 anos, 12 anos, ele já estava cansado. Ele ficava uma noite com uma, uma noite com outra, ele tinha que fazer amor toda noite, ele não estava aguentando. Ele dava desculpa aqui, desculpa lá. E quando o pai dele morreu, no norte, como fazer? Ele avisou o Magali. Mas não avisou o Norma. Ele foi para o norte, passou uma semana no norte, inventou uma desculpa para a Norma. Para Magali ele falou a verdade. Quando voltou, ele falou que estava com o serviço atrasado. Então ele comunicou a Norma: meu pai morreu, já tinha morrido há uma semana. Ele cansou daquilo. Não dava. Ele consulta um advogado. Que disse para ele: você vai para a cadeia. Ele casou de papel passado com as duas. Só uma letra ele mudou no nome dele. Não sei como ele fez. Não sei. Certidão de nascimento talvez falsa, não sei. Mas
ele divorciar. Como divorciar de uma e não divorciar das duas? Também não dava. Não dava. Era difícil tudo, até a declaração de imposto de renda. Ele tinha que fazer separadamente das mulheres. Tinha duas. Os filhos crescendo. O medo contínuo de ser descoberto. O carro numa garagem, troca de carro, vai com o carro preto, agora é carro branco, agora é carro preto, agora é carro branco, agora é isso, agora esse fim de semana é aqui, o outro fim de semana é lá, agora é isso, agora é fazer amor. 15 anos de vida dupla. Ele não estava suportando mais. Não estava suportando mais. Por que você não usa celular? Apareceu o celular, eu não gosto. Mas é uma necessidade, eu não gosto. Com celular seria um Deus nos acuda. Uma mulher telefonaria e ele estaria com a outra e vice-versa. Ele não sabia mais o que esconder, não sabia mais o que mentir. Ele estava apavoradíssimo e quase, quantas vezes, quase, uma vez, ele foi num shopping com a filha Cristina, foi num shopping diferente. Morava na Lapa e na Penha, com Cristina na Lapa. Ele foi num shopping na Vila Mariana. Foi num shopping na Vila Mariana, mais precisamente na Imigrantes, no Plaza, e cruzou com os filhos lá. Ele teve que fazer um malabarismo. Porque Christian estava naquele shopping, tinha uma namoradinha por ali. Cristiano acompanhou. Quase que ele cruzou. Ainda bem que os meninos não viram. Ele puxou Cristina ficou sem entender, quase. Outra vez quase. Ele cruzou. Estava com Norma, cruzou com o irmão da Magali. O irmão da Magali até viu. Ô cunhado, tá traindo minha irmã? É uma aventura, mas eu vou largar. Quase. E não estava valendo a pena 18 anos. 18 anos. Ele não estava mais aguentando. Magali nem por sonho era a mesma. Norma, que foi a quentura em pessoa, o vulcão que não apagava, agora era apagada, agora fazia até pouco dele, fazia até pouco caso dele. E dinheiro, dívida, filho escola, filho roupa, filha roupa, filho escola, faculdade, não dava, tinha que vender muito sapato e não estava vendendo sapato mais. O que ele poderia fazer? Ele pensou, vou fugir. Pensou em fugir, em simular até uma morte dele, um desaparecimento dele. Mas ele sabia que não daria certo. Aonde ele iria trabalhar? O que é que ele faria? Ele não sabia. Só sabia que não dava mais para aguentar. O que foi um prazer no passado, agora era um desastre. No passado, ele não sabia de quem ele gostava mais, da Magali ou da Norma. Agora, ele não sabia mais
de quem ele gostava menos. Porque já não gostava da Magali, já não gostava da Norma. Gostava, mas não amava, não dava conta do recado. Tava difícil demais. Ele não aguentava mais esconder. 2 garagens ele tinha que pagar, 2 aluguéis, 3 escolas, 2 contas de luz, 2 contas de água, 2 contas de telefone, 2 contas de tudo, de farmácia, de mercado. Tinha que fazer mercado aqui e ali. Ele não aguentava mais. Ele foi mandado embora. Não estava mais dando conta do recado. O tempo havia passado 22 anos. Ele mandado embora, e agora? Ele não tinha reserva nenhuma, muito pelo contrário, tinha dívida. O dinheiro que ele recebeu deu migalha, não deu pra nada. Era a Magali reclamando, ele ia pra casa da Norma, a Norma reclamando, ele ia pra casa da Magali, a Magali reclamando, ele ia pra casa da Norma, a Norma reclamando. Precisa disso, precisa daquilo. E ele tinha ainda que inventar que estava trabalhando, não podia falar que não estava. Como ele ficaria na casa de uma e de outra? Ele precisava fazer alguma coisa e fez. Foi ele. Nunca ninguém descobriu. Foram 23 anos de vida dupla, conseguindo esconder esta duplicidade de todos. Mas foi ele, desempregado, cansado, estressado, endividado, chateado, esgotado. Ele ficou na dúvida: vou na delegacia da Penha, aonde mora Magali, ou vou na delegacia da Lapa, aonde mora a Norma? Pelo sim, pelo não, ele não foi em nenhuma. Ele entrou no 4º Distrito Policial na Consolação, na Rua Marquês de Paranaguá. Chamou o delegado de lá e disse: eu quero confessar um crime. Eu sou bígamo. Ele confessou ao delegado: eu casei com 2, sou bígamo. E contou esta história que eu contei a você. E contou esta história exatamente assim. O delegado teve que fazer alguma coisa, pôs no papel. Chamou as duas. Magali surpresa. Magali, que um dia foi meiga, quase quebrou a delegacia. Norma, que um dia foi um vulcão, agiu de forma diferente, chorou. Ele pediu desculpas, foi indiciado em inquérito. O delegado falou: não vou prender em flagrante, porque não tem flagrante. Bigamia foi há 23 anos. O senhor pode ir pra rua. Vou pra onde, doutor? Vai pra onde o senhor achar melhor. Hoje, ele está respondendo inquérito. Hoje, ele vive num inferno. Nem na Lapa, nem na Penha. Vive num pequeno apartamento no centro de São Paulo. Vive com as 2 mulheres. Vive com as 2 no mesmo apartamento, mas sem ter nada com nenhuma. As 2 se tornaram amigas. São amigas amicíssimas.
se dão bem e infernam a vida dele. Ele não tem sossego, as duas arrumaram um emprego e o sustentam. Ele está cansado, desprezado, desempregado e vai para a cadeia. Mas dia menos dia estoura a duplicidade de vida. Ele pensou que era malandro, mas uma só dá trabalho. Imagina duas. Uma só dá trabalho e tem que dar. Tem que ter amor, tem que ser companheiro, companheirismo, férias. O homem que conseguiu esconder 23 anos, uma vida dupla, e conseguiria esconder mais 23, mas foi ele mesmo que foi ao DP, foi ele mesmo que foi à delegacia, foi ele mesmo que contou ao delegado: eu não aguento mais, está morando com as duas.